A vida da mulher é marcada por tantas mudanças no corpo e também na mente. A primeira menstruação, a primeira relação sexual, a gravidez para aquelas que querem passar pela experiência de gestar, o puerpério e a principal delas, que é uma das mais negligenciadas na sociedade, um dos grandes tabus que é a menopausa. Eu ainda não vivi esse momento, mas já ouvi muitos relatos de mulheres que sofrem demais nessa fase, com sintomas físicos, muito por conta da queda dos hormônios, mas também com um preconceito social, muitas vezes dentro da própria casa. Sabe aquela história de te dizerem, você tá ficando velha, chata, resmungando toda hora, que frescura esse mal-estar, esse calor exagerado. Nossa, que difícil que deve ser ter que ouvir isso de pessoas que convivem com você e que deveriam te ajudar, ser compreensivos, como o marido ou filho. E será que dá para viver a menopausa de uma forma mais leve, saudável e respeitosa? Se você está passando por isso e sente que precisa de mais informação e de apoio, vem comigo nesse episódio. E você que está convivendo com uma mulher nessa fase e precisa entender melhor, vem também? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. Te convido para me acompanhar no YouTube, no canal Pode Falar de Saúde e nos principais agregadores de podcast. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilha esse conteúdo com quem precisa ouvir. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Ana Paula Tarcitano, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em menopausa, e também com a Márcia Celister, palestrante, educadora física e CEO do projeto Menopausa Sem Vergonha. Doutora Ana, Márcia, muito obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser super enriquecedor. Eu que agradeço o convite e vamos falar um pouquinho de menopausa. Bora! É isso aí, gente. Estou super feliz de estar aqui e louca para começar essa nossa conversa. Legal. E para a gente começar, vamos ser bem didático aqui, né, doutora? Explicar exatamente o que é o climatério e o que é a menopausa, para as pessoas entenderem os sintomas que estão envolvidos com essas duas fases. Então vamos lá, Carol. Isso dá muita confusão e é muito legal a gente entender conceitualmente o que é cada coisa, tá? Então, assim, ó, menopausa é uma data, tá? É um dia. É aquele dia que a mulher menstruou pela última vez na sua vida, tá? Esse dia, a gente só vai poder dizer que ele chegou quando você olhar para trás e você ver que percorreu 12 meses sem menstruar. Então, ele é um diagnóstico retrógrado, né? Você olha lá para trás, retrospectivo, né? Você olha lá para trás e fala: nossa, naquele dia, há um ano, aquela foi a minha menopausa. O climatério, por sua vez, ele é um período da vida, né? Que engloba a transição menopausal, onde começam os primeiros declínios hormonais, passa pela menopausa e se estende até o final da vida da mulher. Por isso que ele é tão importante, né? Claro. E aí, o que está envolvido, né? Assim, qual é a idade também, doutora, média que essas mulheres entram no climatério, né? E essa menopausa, assim, mais ou menos em que fase? A média da brasileira é 48 anos, tá? Podendo ser de 46 até 52 anos, né? Mas uma coisa que é interessante é que a gente tem observado os casos de menopausa precoce, insuficiência ovariana prematura acontecerem mais vezes, tá? Com mais pacientes. Ontem mesmo eu recebi no meu consultório, numa agenda só, 4 pacientes, uma seguida da outra, tá? E na minha concepção, não, foi uma coincidência, assim, porque não é o habitual você receber numa manhã 4, 5 mulheres menopausadas precocemente. Diversos fatores podem ser atribuídos a isso, mas teoricamente a menopausa precoce, ela corresponde a menos de 1% das mulheres, do total de mulheres na menopausa. Essa preparação até a menopausa, que eles podem estar relacionados já com esse período, né? Eu amo falar sobre isso. Por quê? Porque é uma novidade. Se você está escutando a gente agora, pode ser que você se identifique e fala: nossa, há 10 anos eu passava por isso, né?
que são sintomas sutis, que a gente acha que é normal, a gente normaliza, né? A gente se acostuma com coisas, com sintomas ruins. Por exemplo, menopausa muito intensa, por volta dos 35 anos. Menopausa não, TPM muito intensa, né? Então, aquela irritabilidade, aquele mal-estar, o inchaço na pelve, pernas muito inchadas, a mama muito dolorida. Todo o ciclo isso se repete e cada vez fica mais intenso. Por quê? Porque, em geral, depois dos 35 anos, a mulher já experimenta declínios hormonais. Então, se eu tiver que dar uma dica, aos 35 anos, procure um médico para analisar se o que você está sentindo já não é um começo de um declínio de progesterona, que é o primeiro hormônio que cai. Depois vai cair o estrogênio e depois vai cair a testosterona. Mas depois a gente pode esmiuçar isso aqui com um pouco mais de detalhes para vocês entenderem. Eu acho que é bem importante isso da idade, né, gurias? Porque quando tu fala a palavra menopausa, a primeira coisa que as mulheres dizem, isso é coisa de velha. Ou então tu fala isso para uma mulher de 40, ela te olha atravessado, como quem diz, tu tá me chamando de velha. Isso aconteceu sexta-feira passada, eu fui dar uma palestra numa academia, e aí antes de começar a palestra a gente passou pelos aparelhos arrecadando, assim, né, a mulherada. E aí, com algumas eu falava, dizia, vamos ali, eu vou falar sobre climatério e menopausa. Quando eu falava menopausa, elas meio que me olhavam assim, o que tu quer falar comigo sobre menopausa? Eu não tenho idade para isso. Só que é como a doutora Ana acabou de falar, né? A mulher tem que estar atenta, porque a partir dos 35, a partir dos 40 nem se fala, né, doutora Ana? A partir dos 40 as mulheres têm que estar ligada e tem que ir em busca já de informação e de atendimento, enfim. Ô, Márcia, eu Claro. sempre conto uma história que as minhas pacientes se divertem, né? Por quê? Eu sou ginecologista, eu sou especialista em menopausa, eu vivo isso todos os dias, tá? Então, é o meu arroz com feijão tratar menopausa e tratar declínios hormonais. E estava eu, num belo ano da minha vida, né, com 37 para 38 anos, e eu comecei a perceber que todo mês eu queria me divorciar. Todo mês eu queria me divorciar. E era assim, era um ódio profundo, uma coisa que me tirava do sério. E aí eu comecei a analisar, eu falei, gente, é minha progesterona. Então, eu, mesmo formada, mesmo especialista, eu ainda normalizava a intensidade da minha TPM. Né? Então, para o leigo, mais difícil ainda. Né? E só para vocês entenderem, depois que eu comecei a repor progesterona, meu casamento continua, estamos casados. Progesterona salva casamento, a Deu manchete. tudo certo, né, doutora? Deu tudo Nossa, certo. então, no fim, assim, isso eu acho que confunde mesmo, porque tem pessoas, mulheres, que têm uma TPM muito forte, né, com sintomas muito presentes. Isso que você está falando é uma forma, um novo olhar para se perceber e ver se aquilo, né, juntando vários desses sintomas, e realmente é a hora de você começar a olhar para isso. E aí, quando a gente O que eu fala acho que é olhar para importante a isso, gente não. Desculpa, Carol. O que eu acho que é importante a gente não confundir e deixar a mulherada louca que tem TPM, né? É que eu tô falando de uma TPM que vai piorando com o passar, com o envelhecimento da gente, tá? Que é associada a mais mastalgia, que é associada a mais edema, a mais retenção, a outros sintomas também. A pessoa que sempre teve TPM, ela tem outros distúrbios hormonais também, mas de outra origem. Tá? Então não precisa ficar desesperado. O que precisa é cuidar, tá? Mas se você está notando que isso está piorando, é interessante e é relevante levar para o ginecologista. Alterações no ciclo também, né, doutora Ana, que são bem importantes, porque tem muita mulher que começa a menstruar mais de uma vez no mês, ou fica um mês e não vem, depois vem. Também é um sinal, né? Perfeito. O primeiro sinal, assim, que é mais palpável é o encurtamento do ciclo. Então, se eu tivesse que dividir a transição entre o menarque e o climatério, eu ia te dizer que nessa primeira metade, esse ciclo começa a encurtar. Então, são mulheres que têm mais pinga-pinga. Você menstruou, depois de 15 dias, desceu a bendita de novo. Né? Você não estava esperando por isso não era o programado. Passa, no mês seguinte vem normal, depois vem de novo 2 vezes, o ciclo encurta para 20 dias, até que vai chegar o momento que esse ciclo vai espaçar.
E aí a gente fala da segunda metade da transição menopausal, onde vão acontecer os ciclos anovulatórios pela falência do ovário, né, que vai se esgotando. Então você não vai ter ciclos ovulatórios e por essa razão você não terá menstruações. E mais uma vez, quando Perfeito. completar 12 meses, menopausa. Sim, Bom, sim. Agora, o que determina, né, essa menopausa que ela pode vir mais precoce, doutora? Tem a ver com quais fatores? Carol, eu estava até gravando sobre isso essa semana, porque assim, de livro, o que a gente tem? Doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, então é uma agressão do seu próprio corpo com você mesma, né? E isso leva a uma depressão dos óvulos no ovário. E existem as causas iatrogênicas que a gente fala, que é quando, por uma razão, você se submeteu a um procedimento que te levou a uma falência dos teus óvulos, por exemplo, quimioterapia, por exemplo, cirurgia de cisto, que você perdeu um ovário inteiro. Mas muito se discute sobre o estilo de vida da mulher moderna. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a mulher só acumula tarefas, né? Acumula tarefas. A Márcia vai poder falar um pouco sobre trabalho, sobre o profissional da mulher na menopausa. É uma coisa louca, porque você é mãe, você é profissional, você cuida da sua casa, você é esposa, você muitas vezes é pilar de sustentação de uma família inteira. Muitas mulheres vivendo este momento climatérico estão cuidando dos seus pais que já estão idosos. Então é um acúmulo de tarefas, levando essa mulher a uma desorganização muitas vezes, a deixar de lado, por exemplo, atividade física porque não dá tempo, comer qualquer coisa porque é mais rápido. Então a gente sabe que falta de sono, então um sono inadequado, o uso de tela, que a gente fica tanto tempo grudado em celular, televisão, notebook, isso atrapalha demais a produção de melatonina, que é fundamental para os nossos ovários. Os distúrbios de tireoide pela má alimentação, a gente não come mais nutriente, a gente come coisas processadas que a gente nem sabe se é comida ou se são produtos alimentícios, entendeu? O sedentarismo, né? O corpo foi feito para se mexer, né? Márcia vai poder brilhar, né? Falar sobre isso. Márcia é campeã de remo, né? De corrida e tudo mais. O corpo foi feito para se mexer e é importante a gente cuidar disso porque isso traz saúde. É chover no molhado, falar que tem que comer direito, que tem que praticar atividade física, que tem que dormir? Sim, mas é a verdade. E outra coisa, o nível de estresse da mulher brasileira, da mulher no mundo, né? Esse acúmulo, essa multitarefas, essa obrigação de dar conta de tudo, e isso aumenta cortisol, que também não é saudável para a saúde ovariana. Sim. E aí, Márcia, conta um pouco aí também da sua experiência, né? Porque eu queria que você contasse como é que está sendo esse período para você, né? Do climatério. Não sei se você já entrou na menopausa, mas como que é essa bom, questão do estilo de vida, né? eu sou um pouquinho fora do padrão, né, gurias? Eu tô com 59 anos, fiz agora em janeiro, e ainda tô no climatério. Eu ainda menstruei, ainda ovulei no final do ano, que menstruar é uma coisa, ovular é outra, né, doutora Ana? Então, eu tive uma menstruação com ovulação ainda agora em dezembro do ano passado, então realmente eu tô no climatério ainda, e foi muito engraçado, porque ano passado eu menstruei em fevereiro, e aí foi passando e não vinha, eu comemorando, já tinha até marcado a data e feito um quadrinho, minha menopausa. 9 meses depois nasceu a criança. Bateu na trave. Não era menopausa, eu voltei a menstruar. Então eu tô nessa fase, e é muito interessante porque aí entra o que a gente estava falando, né, do antes. Eu tô há 2 anos com sintomas. Há 2 anos eu comecei a sentir coisas que se eu não tivesse informação, eu não saberia. Porque como que surgiu o Menopausa Sem Vergonha? Em 2020, eu estava com 55 anos, em plena pandemia, conversando com uma amiga por telefone, eu falei que eu estava menstruada e ela começou a rir, disse, como assim que tu está menstruada com 55, né? Riu da minha cara. E eu disse, não, eu menstruo todo mês. E aí ela me falou, tá, mas tu não tá na menopausa? E aí eu disse, olha, não, eu menstruo regularmente todo mês. E realmente eu menstruava regularmente todo mês, sem nenhuma alteração.
E foi aí que eu comecei a pensar, eu digo, eu tenho que pensar sobre isso. E volto a colocar aqui mais uma informação importante. Eu tenho 3 irmãs na minha casa, 3 irmãs mais velhas, a minha mãe não está mais aqui, mas enfim. E a gente, em 4, a gente nunca falou sobre isso em casa. Então, para ver como o tema não é falado, e não é porque a gente não tinha liberdade para falar, é porque era uma coisa que tinha que aguentar. É menopausa? Agora deu, aguenta e é isso aí mesmo. Né? Uma vez era assim, não se falava sobre essa fase porque agora é isso aí. E hoje ainda tem muito médico que as pacientes, as gurias chegam para mim e dizem, olha, eu fui no médico hoje e ele me disse, agora aguenta que agora é só ladeira abaixo. Pensa, né, o tipo de acolhimento que esse profissional dava. Então foi, enfim, que eu, daí por causa dessa conversa com essa amiga, eu comecei atrás de informações, não achei informações, fiz uma pesquisa com 200 mulheres e cheguei à conclusão de que sim, a maior queixa de todas era a falta de informação, mas de informação acolhedora, né, de informação que te compreenda, que te entenda e que também te dê voz para falar. Porque não adianta só a gente jogar um monte de coisa e não deixar essa mulher vir até a gente e falar e desabafar e dizer o que ela está sentindo. E aí essas mulheres chegam muito desamparadas, né, Márcia? Muito. As histórias. A doutora Ana Paula deve ouvir horrores, porque ela é médica. Eu ouço horrores, eu sou educadora física, eu trabalho com yoga dance, consciência corporal. Então, eu trabalho com todo esse lado de autoconhecimento em grupos de mulheres. E eu pego por esse lado, assim, muito delas se olharem mais, que era o que vocês duas estavam falando antes, né? Essa mulher precisa se olhar mais, precisa ter coragem de se olhar mais. E para isso ela precisa de alguém que dê a mão. Né? A gente precisa realmente estar de mãos dadas, porque daí a gente vai se acolher, e porque tem muita mulher que acha que está ficando louca. Muita mulher que diz, eu acho que eu estou ficando louca. Esses dias eu falando com uma prima minha, ela tem 54 anos, e ela disse que o ano passado ela começou, porque é outro sintoma, que é a labilidade, tem a labilidade emocional e tem as névoas mentais, que é Brain o fog. cognitivo, os brain fogs, que o cognitivo começa a ficar meio atrapalhado. Eu tenho muito esquecimento. Eu posso estar aqui falando com vocês daqui a pouco e a palavra sair voando e eu não contar mais. E eu pedi socorro. Então, existe. Então, quer dizer, essa minha prima, ela começou a se sentir mais lenta intelectualmente na hora de fazer os trabalhos. Não é ficar burra, não é ficar demente, é simplesmente uma consequência da queda hormonal. Isso a doutora Ana pode falar melhor cientificamente. Mas quando ela começou a sentir isso, ela viu que ela estava demorando mais para ler os processos, para entregar, ela pensou, eu estou ficando velha. Ela disse que a primeira reação dela foi essa, e ela se apavorou. Aí a gente conversa muito, ela acompanha o projeto e tudo, aí ela se deu conta, para aí, mas isso é isso, tem uma razão. E outras tantas que dizem, por causa da irritabilidade, né, que a doutora Ana falou, elas têm vontade de morder o marido, eu tenho vontade de empurrar os filhos, eu tenho vontade de morder o pé da mesa, de xingar o chefe. Isso também, elas começam a não entender o que está acontecendo. Eu estou ficando maluca. Né? E afeta todo o convívio, né? Tanto profissional como pessoal, todo mundo é afetado. Né? Claro. Isso é tão importante, Márcia, tão importante, porque eu no consultório, por ter essa amostra viciada, digamos assim, né? Me assusta ver o tanto de mulheres que pensam em pedir demissão de cargos que são cargos excelentes, né? Que demoraram uma vida inteira para atingir cargos altíssimos nas empresas. O número de divórcios, né? A questão com os filhos adolescentes. Então, assim, a menopausa, ela é uma fase que é fisiológica, né? O climatério é uma fase fisiológica e só não vai passar por isso aquela que morrer mais cedo. Então, todo mundo quer passar pelo climatério, certo? Entretanto, a gente não pode permitir normalizar que isso tá ok, né? Mulher pedir demissão, os casamentos de anos acabarem, os filhos, né, em pé de guerra. Isso foi normal, mas não precisa mais ser normalizado, né? A mulher ela tem o direito de ter qualidade de vida,
na transição menopausal e no climatério. Então, recebo todos os dias pacientes me falando que foram, sim, ao ginecologista, que falaram que é normal, que tem que aceitar, que é assim mesmo, que reposição hormonal dá câncer e que é melhor nem começar com essa história. Então, eu Aliás, aproveito doutora, esse espaço para falar isso, gente. Nós temos o direito. Hoje, as contraindicações para reposição hormonal são mínimas. Basta o médico estudar e estar disposto a ajudar essa mulher. e aí, doutora, quais são essas, né, que bom que a reposição hoje ela está chegando para mais mulheres, né, sendo indicada, apesar de alguns médicos ainda serem resistentes, né, mas quais são esses casos mais raros de contraindicação? É interessante a gente falar. Hoje a gente está diminuindo cada vez mais as contraindicações, porque os estudos estão ficando cada vez mais robustos nesse assunto, né? Ano passado saiu um guideline com critérios de elegibilidade, que era uma coisa que a gente não tinha. Então a gente tem isso para anticoncepcional, né? Quem são as mulheres que podem tomar anticoncepcional? Ah, a mulher com cirrose hepática não pode tomar anticoncepcional, a mulher... E não tinha isso, a gente não tinha essa literatura. E o ano passado, acho que mais ou menos em julho do ano passado, saiu esse trabalho, que agora ele dá ferramenta para o ginecologista trabalhar, para o médico trabalhar. Então, câncer de mama, a mulher que teve ou tem câncer de mama não deve fazer reposição hormonal. Isso também está sendo estudado, mas hoje é contraindicado, tá? Hoje, no dia 15 de março, contraindicado. Não sei quando vai ao ar exatamente o nosso episódio, mas hoje isso é contraindicado. Cirrose hepática, porque uma parte dos hormônios são metabolizados no fígado, né? Também é contraindicado. Algumas doenças do sangue, por exemplo, as porfirias, tumores do sistema nervoso central, que tem receptor para estrogênio e progesterona e testosterona, por exemplo, os meningiomas, que são tumores benignos, mas que se a gente der hormônio, eles podem crescer, e um tumor crescendo dentro do cérebro não é uma coisa interessante, né? Questões metabólicas muito descompensadas, né? Então, mulheres obesas, hipertensas descompensadas, diabéticas descompensadas, pacientes que têm lesão arterial já instalada. Não são contraindicações absolutas. Entretanto, são casos que precisam ser muito bem individualizados para que a reposição hormonal não piore esse quadro arterial e cardiovascular, tá? Mas é o que eu digo todos os dias no meu consultório, Carol. O paciente tem que ser individualizada, você tem que olhar, você tem que pedir exames, tem que conversar com ela. Ela também tem o direito de decidir, né? Hoje mesmo eu recebi uma paciente, ela falou assim, não, doutora, eu entendi tudo isso que você me disse, eu entendo que eu tenho uma contraindicação relativa, e também eu acho que eu quero tentar. Eu assumo isso, eu divido isso com você, porque do jeito que tá, não é viver. Né? Então, se não for uma contraindicação absoluta, eu acho sim que a gente também tem o dever de levar isso para discussão, né? Claro, ouvir sempre a paciente, colocar nessa balança, né, da qualidade de vida mesmo, né, esse dia a dia, só quem passa é que sabe, né, como ficar convivendo com esses sintomas diariamente, e a saúde mental da mulher fica extremamente abalada, né, o que vocês estavam falando, desse convívio que é muito impactado, né, no dia a dia, e isso também tem muito a ver, né, com essa sociedade machista, patriarcal que a gente vive, que acaba sempre minimizando, né, as questões da mulher, desde ali da TPM, né, que a gente estava falando aqui dos sintomas de TPM forte e tal, isso já é super negligenciado, seja às vezes dentro de casa, numa roda de amigos, ou mesmo dentro das empresas, né, e essa questão da menopausa a gente vai ter que também rever muita coisa, né, meninas, porque a gente tem cada vez mais mulheres no mercado de trabalho nessa fase de climatério, de menopausa, são mulheres extremamente ativas, né, como a doutora Ana estava falando. Então, quer dizer, a gente vai ter que ter uma sociedade toda, um novo olhar e pensar em políticas para que haja um acolhimento, um entendimento melhor sobre essa fase, né? Eu acho que tu falou uma coisa super importante, e porque assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que até 2030 vão ser 1 bilhão e 200 mil mulheres na menopausa no mundo. No Brasil já tem pesquisa que nós somos quase 30 milhões no climatério. E imagina 30 milhões, sendo que muitas nem fazem esse diagnóstico, né?
para a gente ver que o número é muito maior do que esse, né? E o que acontece? Nós estamos falando aqui de mulheres entre 40 e 65 anos, basicamente. 40 e 65 anos é o período em que a mulher está no auge da produtividade, da carreira. Muitas começam a ter filhos aos 40 hoje, né? Não se tem mais filho. Eu tive filha com 25 anos. Hoje em dia é raríssimo, é muito mais comum as mulheres terem filho depois dos 35, e é justamente quando começa essa queda hormonal. Então, quer dizer, nós estamos falando de mulheres que estão no mercado de trabalho, estão à frente de empresas, como a doutora Ana Paula estava falando, elas estão recusando promoções. Tem mulheres que são promovidas a cargos altíssimos e por conta de tudo isso que elas estão sentindo, elas dizem, não, eu não posso, eu sou uma enganação. Como assim? Aí entra a síndrome da impostora, né, que a gente tanto ouve falar, que a mulher não se acha capaz, que a mulher acha uma fraude, que ela acha que, não é pela minha competência, é por outros motivos. Então, quer dizer, hoje é uma condição assim quase que fundamental que as empresas levem esse tema para dentro. Eu batalho por isso, eu faço palestras para isso, eu dou palestras para empresas justamente para a gente tentar desmistificar, porque tem um problema nessa sociedade machista que tu estava falando, Carol, que os nossos ciclos são negados desde sempre, né? Desde a menstruação. A gente é ensinada que a menstruação é coisa feia, o sangue é sujo, tu tem que ficar bem quietinha, tu não pode falar para ninguém porque é uma vergonha. Aí tu virou mocinha, que tu nem sabe o que é virar mocinha, né? Mas ficou mocinha, na minha época era assim. E aí tu tem que lidar com aquilo, como é que é? Aquilo é te empurrado goela abaixo e tu nem sabe exatamente o que está acontecendo. Então, quer dizer, numa sociedade que nos cobra tanto, né? Porque a gente tem que fazer sempre o dobro do que o homem faz para tentar se nivelar. Se a gente for colocar, como hoje, em Brasília, aprovaram uma lei de licença da TPM, tensão pré-menstrual. Se a gente for colocar para dentro da empresa que o climatério também é uma síndrome, né? Também é uma doença, porque hoje tem uma CID, que é a N95, que classifica o climatério e a menopausa como uma doença. Isso pode gerar no mercado de trabalho, conforme a maneira que for colocada, mais uma dificuldade da mulher estar no mercado de trabalho, competindo de igual para igual com os homens. Porque muitas empresas, se não for uma empresa humanista, se não for uma empresa que não tem o preconceito, o machismo, ela vai mais uma vez, assim como faz na gravidez, né, que manda a mulher embora, ela vai meio que discriminar essa mulher no climatério, na menopausa. Então, para a gente ter uma noção, todo mundo que está aqui nos escutando e a gente mesmo no nosso meio, de quanto a gente deve falar sobre isso, quanto deve trazer mais e mais à tona. Agora, dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, foi aprovado no Congresso um projeto de lei que diz que toda mulher deve ter atendimento pelo SUS do climatério e da menopausa. Vai ser obrigado, ainda não é lei, então a gente precisa estar atento e pressionar a mulherada. Né? E hoje eu estou dentro da Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, estou indo para a Assembleia do Estado para isso, para a gente ficar de olho e fazer aprovarem. Porque a doutora Ana Paula estava falando da reposição hormonal, né? Que hoje é raríssimo, assim, uma mulher que não possa fazer, tem, né? Mas hoje tem menos contraindicações, só que no SUS não tem. Exato. Não tem. Né? Então, quer dizer, a maioria das mulheres não tem direito à reposição hormonal. Então, é uma coisa muito... Eu me angustio, eu fico toda arrepiada aqui quando eu falo, porque me angustia muito, né? Porque a gente está falando para mulheres que têm informação, que têm dinheiro, que têm acesso aos medicamentos, é uma coisa. Agora, quando a gente vai lá para baixo, né, para aquela mulher que está lá nas regiões de vulnerabilidade, que é dependente do SUS, que nem sempre tem um ginecologista no posto de saúde onde ela vai, como que a gente vai ajudar essas mulheres? Falta muita política pública, né? Você disse tudo, sabe, Márcia? Porque a terapia de reposição hormonal, ela não deveria ser uma terapia elitizada. E, infelizmente, hoje a reposição hormonal é um tratamento
caro, caro. Se a gente pensar na nossa população brasileira, né, o quanto essa população, a renda per capita, né, das famílias, né, no Brasil, a reposição hormonal pode ter um impacto que talvez seja realmente inatingível, né, é impossível, né. Então, acho que além da gente brigar muito para essa mulher ter acesso ao tratamento, é que de fato ela receba os melhores medicamentos, né? Porque hoje a gente tem reposição hormonal com hormônio sintético, né? Que é aquele que é fabricado no laboratório, que na ausência de outras medicações ainda é ok, é melhor fazer uma reposição hormonal assim do que não fazer, né? Do meu ponto de vista como médica, pensando em saúde pública. Entretanto, eu acho que a melhor alternativa, ela não pode ser elitizada. Então, assim, faço parte de um grupo de 90 médicos, a gente se reúne, a gente discute casos, a gente lê artigos, e a gente está tentando estruturar maneiras de ajudar todas as mulheres, né, independente da classe social, né, e do poder econômico dessa mulher, trazendo, acho que o que a gente pode fazer hoje, além de pressionar e tudo mais, é trazer conteúdo de qualidade, sabe, Carol, vocês que estão nesse meio, eu fico assustada como eu escuto besteira na internet, né? Então, poxa vida, eu sou uma médica que realmente senta e estuda e lê e traduz, e a gente está escrevendo um livro, né, que a gente quer colocar nas universidades, porque não tem literatura de hormônio bioidêntico nacional, assim. E aí eu vejo cada absurdo, tem gente falando que não pode, enfim, falando horrores da reposição hormonal, ao passo que também tem gente usando doses cavalares, Isso que é o pior. cavalares. Eu já peguei paciente usando 50 miligramas de testosterona por dia, né? Eu não tenho nada, eu acho que o conhecimento ele é para todos, mas muito cuidado quem vai conduzir sua reposição hormonal, né? A gente não pode ter resultados e melhoras a qualquer custo. Para mim é muito fácil. Eu entupo a mulher de estradiol, eu entupo ela de testosterona, é óbvio que ela vai estar bem. Às custas do quê? Do quê? Aí a gente mancha a reposição hormonal, que é tão incrível, porque ela vai ter efeitos adversos, a mulher vai evoluir com câncer de mama sim. Por quê? Porque você errou dose, porque alguém não estudou adequadamente como fazer isso, né? Eu então, acho que uma coisa tipo de acesso tem que estar disponível para as mulheres, um acesso de qualidade, né? Acho que tu falou uma coisa bem importante, doutora Ana Paula, em relação a esses hormônios bioidênticos, isomoleculares, né, que também tem um mito nisso, que as pessoas acham que é alguma coisa do outro mundo. Quando a gente sabe que tem em farmácia, tu pode comprar em farmácia o hormônio isomolecular, ele está lá, ele está à venda. Então, não é um hormônio manipulado, tu não precisa mandar fazer, né? Porque tem muita gente manipulando e mandando fazer, que é o que a doutora Ana Paula está dizendo, né? Que bota na mulher lá, porque a testosterona não tem para mulher a dose, né? O que é vendido é para homem. Então, quer dizer, tem gente fazendo fórmulas mágicas, mas não, tem o básico, tem o que existe, que está disponível também, então não é inventar a roda, né? As coisas estão aí, mas precisam de gente responsável, né? De gente com conhecimento, como a doutora Ana Paula estava falando, gente que lê, gente que traduz, gente que estuda, gente que se reúne em grupo de médicos e que vai lá e discute, e debate, e vê o que é melhor. Eu acho que isso é por esses caminhos que a gente tem que andar. Ontem eu fiz uma live aqui no meu Instagram com uma médica aqui de Porto Alegre sobre reposição hormonal. Se vocês quiserem assistir, no meu Instagram tá lá, tem várias. Porque a gente precisa ouvir pessoas que estão querendo melhorar a mulher, mas não a qualquer preço, como a doutora Ana falou. Não à custa de uma fama, né? Porque tem muito médico aí querendo ficar famoso. Desculpem, eu não estou generalizando, alguns querem ficar famosos porque eles trazem a solução. Só que essa solução, daqui a 10 anos, essa mulher vai estar como, né? O que vai acontecer com essas mulheres? Sem dúvida, meninas. Eu acho que eu posso ser cancelada, Carol, por falar isso, assim, sabe? A gente Mas sabe a que verdade tem profissionais essa, e profissionais, assim. né, Além doutora? de
médicos também, não médicos Não médicos. prescrevendo hormônio, né? Claro. Então, acho que a gente tem que estar muito atento. E uma coisa que é interessante que a Márcia falou é que os hormônios isomoleculares, eles já estão nas farmácias há muito tempo, estradiol, progesterona. Há muito, muito tempo. E os próprios médicos não sabem que isso é o hormônio idêntico isomolecular. É, exatamente. Então, eu tenho paciente que fala, não, o médico falou que não faz reposição com hormônio bioidêntico, mas me deu esse aqui, ó. E é um hormônio isomolecular, né? Não, tudo bem, ele não sabia, mas ele acertou, tá bom, né? Sem dúvida. Meninas, outro ponto importante também que a gente estava até conversando aqui no bastidor, né? É, assim, uma coisa, um alerta aí, né? Acho que para essas mulheres que estão entrando aí nesse período do climatério, queria que você falasse, doutora, do risco da gravidez durante esse período, né? Porque acho que essa mulher começa a ver essa menstruação irregular ou fica um período ali sem menstruar, acha que, né, depois de uma certa idade, eu acho que não tem problema, e aí vem ali uma gravidez super inesperada, né? Isso é super importante, porque quando a gente fala de uma gestação 40 a mais, né, principalmente 40 a mais, 42, 43, 44, a gente está falando de um risco gestacional, né, de um pré-natal de alto risco e de um aumento da incidência de síndromes genéticas, de hipertensão arterial, diabetes gestacional, cardiopatia congênita, que são doenças relacionadas ao pré-natal tardio, tá? Então, esse tema ele é muito importante porque a gente só vai considerar que essa mulher ela não está mais fértil quando ela tiver 1 ano sem menstruar, com os marcadores hormonais positivos para o climatério. Quem são eles? Principalmente, se a gente tiver que resumir, principalmente o folículo, o hormônio que é o estimulador dos folículos, que a gente chama de FSH. Então, a gente tem que ter um intervalo de, no mínimo, 3 meses entre 2 FSHs, sem menstruação, e eles estando maiores do que 30, né? Dependendo do laboratório, isso também muda de referência para referência. Então, eu como médica, eu tenho muito medo de falar, olha, você não engravida mais. Então, eu mantenho métodos contraceptivos para as minhas pacientes até que se prove o contrário, né? Porque, normalmente, se uma mulher que quer engravidar, a gente vai trabalhar para isso. Mas uma gravidez aos 46 anos, como eu já tive no consultório, isso é avassalador. Uma mulher que não está preparada para isso, uma família que não está preparada para receber um bebê, e como vai ser, né, esse pré-natal de alto risco, etc, etc. Então, assim, a gente precisa de marcadores laboratoriais e a gente precisa de tempo de amenorreia para dizer que essa mulher não vai mais engravidar, tá? É claro que com o passar do tempo, mesmo que com ciclos ovulatórios, a chance deste óvulo, com perdão da palavra, este óvulo envelhecido, gerar um bebê ao encontrar um gameta, né, é muito pouco provável. Porque a qualidade do óvulo não é boa. E para ter um bebê, a gente precisa de um óvulo bom, saudável. Então, esse óvulo ele já não está saudável. Entretanto, a medicina não é uma ciência exata. Então, a gente precisa orientar essa mulherada, tá? Claro. Muita atenção com esses períodos de flutuação hormonal, porque pode sim escapar um óvulo e pode acontecer uma gravidez. Sim. E aí, a partir da menopausa mesmo, desses 12 meses aí, sem menstruação de fato, quando ela realmente menopausou, aí sim já não existe mais esse risco, né, doutora? Vamos Aí confirmar tá aqui. liberada. A não ser a A Cláudia Cláudia Raia, que para É mim, verdade. ó, Uhum. sem querer falar, mas aquela história para mim não está bem contada, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Meninas, a gente está falando aqui de tudo isso que envolve a menopausa, né? Política pública, as questões de saúde mental, tudo. E o estilo de vida, que eu acho que tem a ver com tudo na nossa vida hoje, né? Que a doutora falou bastante no começo também, a Márcia também pode falar muito assim, para também conseguir levar essa menopausa de uma forma mais leve, saudável, além da reposição hormonal, desse acompanhamento ginecológico, precisa, para aquelas que já olharam para isso durante um tempo, né, quer dizer, pela vida toda, fica mais fácil, mas para quem não, enfim, é sedentária, né, nunca realmente teve uma alimentação saudável, enfim, é um momento de se olhar mais, assim, com esse olhar mais interno, né?
Eu acho que uma coisa importante que a gente estava falando agora sobre as mulheres que têm menos acesso, né? E eu acho que é a prevenção, a informação para se fazer a prevenção. É por isso que eu batalho aqui. Por quê? Se essa mulher, agora tu falou tudo, Carol, como a doutora Ana Paula já tinha falado, eu acho que agora a gente vai chegar no X da questão, assim, ó. Não é a reposição hormonal, na minha humilde opinião, não é a fórmula mágica, não é a solução para tudo, porque antes disso, essa mulher precisa estar preparada para receber essa reposição. Se ela for uma mulher sedentária, se ela for uma mulher obesa ou com sobrepesos, ela não vai fazer o proveito dessa reposição. Essa reposição não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, eu sempre digo aqui que o acolhimento e a informação são a prevenção de um climatério mais tranquilo, mais leve. O que a gente precisa? Que as mulheres entendam de uma vez por todas que, puxando a brasa para o meu assado, mulher sem exercício físico não existe, não pode existir. Hoje, nem nunca, mas cada vez mais, até por tudo isso que a gente falou antes, alimentação, essas coisas. Então, exercício físico, eu acredito que a doutora Ana Paula prescreva, uma das prescrições dela com todos os remédios é lá, exercício físico todos os dias da semana, né? Então, alimentação, né? A gente desembrulhar menos e descascar mais, comer mais comida de verdade, né? Tirar embutidos, enlatados, ultraprocessados e comer mais comida de verdade. Nós, mulheres, nessa fase, precisamos dos verdes escuros, né? Um exemplo só, né? Todas as folhas verdes escuras que a gente puder consumir, a gente consuma, porque faz muito bem. Isso é só um exemplo. Nós vamos cuidar bem da alimentação. O sono, o descanso é reparador, o descanso vai fazer toda a diferença no nosso dia seguinte. Então a gente precisa dormir bem. Para isso a gente precisa gastar energia durante o dia, se movimentar durante o dia para que a nossa noite a gente consiga descansar e relaxar. Para isso tem a higiene do sono, algumas coisinhas que a gente pode fazer, como uma respiração, um incensinho, uma música que vai nos acalmando, diminuir as luzes, sair das telas, pelo menos 1 hora antes de dormir, enfim. Talvez o mais difícil, evitar o estresse, que é tão difícil hoje, mas o meu conselho é que todo dia tu pare 5 minutos que seja do teu dia, senta em algum lugar sozinha e fica cuidando só da tua respiração. Fecha os olhos e fica só sentindo a tua respiração. Coloca lá uma musiquinha sem letra, né, sem ninguém cantando, só uma instrumental, uma música que tenha 5 minutos e fica lá. Durante aquela música, tu só te concentra na tua respiração, todos os dias no mesmo horário. Eu te garanto que isso vai fazer diferença, até na tua ansiedade, em várias coisas. Cuidar da espiritualidade, eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Ter alguma coisa que faça sentido para ti na vida, assim, de verdade, né? Seja lá o que tu acreditar, mas isso é importante, a espiritualidade, tu cuidar de ti por dentro também. Beber bastante água, a coisa mais básica que tem, né? Mas a gente precisa tomar 2 litros de água no mínimo todos os dias. E o nosso convívio social, né? Que a gente tenha um convívio social, mas que também ele seja, nós temos o direito de selecionar, né? De nos afastar de pessoas que nos fazem bem, que aumentam o nosso estresse, a nossa dor, o nosso sofrimento, né? E nos aproximar mais das pessoas que a gente quer bem, que nos querem bem, que nos tragam essa alegria de viver. E eu acho que o último para mim é essa, é a alegria de viver. Tu saber que tu tá aqui e que o presente é hoje e é o que tu ganha todo dia, né? Um presente. O que tu vai fazer com ele? A decisão é sempre tua. Então, acho que todas essas coisas, a mulher começando com tudo isso já antes, nossa, ela vai chegar aqui onde eu tô, né? Eu já tô muito além de vocês. Acho quase o dobro da idade da Carol, eu acho. Não, nem tanto. Eu já vou fazer 40 esse ano agora. Mas já tô aqui no alerta dos sintomas já, assim, depois da nossa conversa aqui. Maravilha, eu vou até pedir a Carol já vai sair na frente. Já tô aqui. Márcia, aliás, doutora, é muito legal a gente
falar desses alertas falar. depois de novo dos sintomas, mas pode complementar o que a Não, Márcia porque, falou. eu vou complementar uma coisa que a Márcia falou, que eu escutei no final de semana passado, né? Às vezes a mulher como pilar de sustentação da família, e às vezes não só do teu núcleozinho familiar, mas às vezes, né, da família inteira mesmo. Ela acaba se preocupando demais com os outros e se deixando de lado. A gente vê muito isso, até por conta dessas multitarefas e tudo mais. E eu escutei um negócio tão legal do meu mentor, que é o Dr. André Vinícius, é ele que coordena esse grupo de 90 médicos. E a gente teve um evento agora presencial e ele falou assim: você não precisa agradar a todo mundo, né? As mulheres se cobram muito disso, né? A de corresponder às expectativas e tudo mais, porque isso é impossível. Basta apenas você escolher a dedo as pessoas que você não pode desagradar. E isso eu não sei se para vocês faz o sentido tão profundo que fez para mim, porque ao passo que você tenta agradar a todo mundo, muitas vezes você desagrada aqueles que você jamais gostaria de desagradar, que são as pessoas mais importantes na tua vida. E mais do que isso, quando a gente fala, né, que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Mas essa inversão, ela também não pode acontecer. Isso também não é saudável, né? Amar mais ao próximo e deixar você de lado. E eu vejo muito isso no consultório, na minha vida, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o outro, ou até de corresponder às expectativas e tudo mais, e você se esquece. E às vezes até machuca pessoas que estão próximas, aqueles que realmente você ama e que você não poderia desapontar. Então isso para mim foi uma lição tão importante que não é só do universo climatérico, mas é muito do universo feminino. Feminino, Claro, e a gente A tá mulher foi falando desse criada para universo. cuidar, né? A gente foi criada para cuidar. Uma coisa que eu digo também, Guria, só uma parte, uma frase que eu sempre digo é assim, ó: um não que tu diz pode ser um sim para ti mesmo. E a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente tem muita dificuldade de dizer não, né? Como a gente tem dificuldade de dizer não. E às vezes esse não que tu diz é um baita de um sim para ti, vai fazer uma diferença enorme na tua vida. É muito bom aprender a dizer não, né? A gente às vezes leva uma vida toda para isso, mas é ótimo. Deixa, tira um peso, né? Um alívio em muitas situações e se respeitar os seus limites, isso é super importante, né? Gente, eu conversei com a doutora Ana Paula Tarcitano, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em menopausa, também com a Márcia Celister, que é palestrante, educadora física, CEO do projeto Menopausa Sem Vergonha. Agradeço demais vocês, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, que tem muito assunto, muita coisa importante, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aqui. Para mim, bateu muitas coisas aqui para a gente ficar atento, né? E se a doutora quiser até fazer esse alerta aí para as mulheres, né, com relação a aprenderem a perceber ali os sinais que podem ser um indício de que é hora, sim, de você conversar com o seu ginecologista, buscar um profissional de confiança de verdade, né, doutora? Um profissional sério que possa te acompanhar nesse período aí que é o climatério, é um período longo e super importante aí na vida da mulher, né? Então, assim, Carol, os sintomas da menopausa, eles podem acontecer até 10 anos antes da menstruação realmente finalizar, tá? E eles cursam normalmente com um predomínio de sintomas estrogênicos. O que é isso? TPM, inchaço, mastalgia, dor nas pernas, tá? Irritabilidade. Enquanto você está menstruando, isso é cíclico. E depois começam as irregularidades do ciclo menstrual. É isso que leva a mulher ao ginecologista de fato, tá? O segundo ponto, a melhor época para você começar a reposição hormonal da menopausa é antes que ela se instale. Quanto mais precoce a reposição hormonal e as intervenções de suplementos, de mudança de estilo de vida, mais saudável será essa transição menopausal, tá? A reposição hormonal ela deve ser feita até 10 anos da menopausa e depois disso, sob casos muito bem individualizados. Então, quanto antes você começa
começou a ter irregularidade menstrual, começou-se a detectar alterações de declínio hormonal, o melhor é já iniciar a reposição hormonal. Eu escuto muito no consultório, o médico não quis entrar com a reposição hormonal porque eu ainda de fato não entrei, não zerei a minha menstruação. Isso foi verdade no passado, já não é mais verdade, né? Então a gente deve iniciar, quanto mais precoce a reposição hormonal, maior a saúde cardiovascular que essa reposição hormonal vai proporcionar para o paciente. Tá? E uma última dica para a gente finalizar é que a menopausa, ela é um momento, ela é um marco fisiológico da mulher que está envelhecendo, e só envelhece quem está vivo, mas que não é justo e não é digno com a mulher que tem tantas atribuições no mundo moderno, que a menopausa seja, de fato, uma pausa. A menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher e não da vida produtiva dessa mulher, né? Então fiquem com essa dica, existem profissionais incríveis, a rede social está cheia de gente boa, procurem por bons profissionais, especialistas que estudam, que se dedicam e que têm amor pela mulher 40 a mais, que é isso que eu faço no meu consultório. Eu adoro chegar no meu consultório e saber que eu posso transformar vidas, prevenir infarto, prevenir derrame, prevenir fratura de fêmur e que eu posso proporcionar uma melhora da qualidade de vida, porque sim, eu acho isso digno pra gente. Maravilha, doutora. Márcia, você quer finalizar? Eu só vou finalizar assim, perfeito, né? Eu fico tão feliz também quando eu encontro médicas assim como a doutora Ana Paula, eu me sinto aliviada. Eu conheço o doutor André Vinícius, eu sigo ele, e eu acho o trabalho dele muito incrível também, porque ele está ensinando médicos, né? E eu acho que é isso que é preciso. E eu queria dizer, mulheres, tomem nas mãos as suas vidas. Tomem nas mãos o seu tratamento. Quem tem que cuidar primeiro de ti, da tua saúde, do teu climatério ou antes, é tu. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que tem movimentos e locais como este aqui, que estão trazendo informação, que estão trazendo acolhimento, e é para todas, para aquelas que estão inseguras, para aquelas que estão seguras, para aquelas que têm sintomas, para as que quase não têm, para as que usam reposição, para as que não usam. Esse momento é para tu adquirir o conhecimento. O conhecimento liberta. E ele vai fazer tu chegar para o teu médico e dizer assim, doutor, o negócio é o seguinte, eu já sei muita coisa, doutor, então vamos conversar? Então toma na tua mão. A minha dica é essa, toma na tua mão. As decisões são tuas, mulher. Não deixa para os outros tomar a decisão por ti. Maravilhoso, meninas. Muitíssimo obrigada. Foi incrível. Bom, quem ouviu aqui, ouviu até o final, então, mais ainda, né? Curte, compartilha, que é um assunto que todo mundo precisa ouvir, não são só as mulheres, né? A sociedade toda está envolvida nesses processos, nesse entendimento sobre climatério e menopausa, e vamos em frente. Muito obrigada, viu?